Boa noite, irmãos. Graça e paz na paz de Cristo. Amém? Amém. Obrigado a você que também está nos acompanhando através do Facebook. Lembrando que os nossos estudos estão ficando tanto na nossa página no Facebook quanto na página da Igreja Presbiteriana de São Borja no YouTube. Hoje nós estamos continuando os ensinos na carta de Pedro, 1 Pedro. Hoje chegamos no capítulo de número 4. Mas você pode acompanhar todos os estudos, caso ainda não tenha visto os demais estudos da carta, através das nossas páginas. E eu convido a você que faça essa busca nas páginas da Igreja Presbiteriana no Brasil São Borja, porque você vai ser muito edificado através de cada um desses estudos. Eu convido os irmãos a que abram comigo a Sagrada Escritura no livro de Atos, capítulo de número 2, do versículo 37 ao 41. Nós faremos uma leitura alternada. Eu lerei os ínfares e os irmãos os pares. Atos, capítulo de número 2, do versículo de número 37 ao versículo de número 41. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, eu quero convidar agora o nosso irmão Gabriel, que nos eleve a Deus em uma oração de confissão de pecados. É isso que Pedro instrui esses irmãos que acabaram de receber a palavra de Deus, e o coração deles foi tocado pelo Espírito Santo. Então eles chegaram para Pedro e os demais apóstolos e perguntaram: o que nós faremos agora? Agora que nós ouvimos sobre o Cristo, agora que nós ouvimos que o Messias veio, o que nós faremos? E a primeira coisa que Pedro diz é: arrependei-vos. E nós queremos começar essa reunião, então, nos arrependendo dos nossos pecados, colocando eles diante de Deus, para que Ele nos perdoe e nós possamos então cultuar a Ele através dessa nossa reunião. Gabriel. Senhor Deus, na Tua palavra está registrado que ao Senhor pertence a justiça e a nós pertence a curar de vergonha, Senhor. Porquanto a Tua palavra, Senhor, a Tua lei excelsa e pura, ela despedaça a arrogância humana, deixando evidente que todas as faculdades do nosso ser estão contaminadas pelo mal, Senhor. E os nossos pensamentos são sempre para nos afastar do Senhor e nos aproximar da prática do pecado, Senhor. Tu bem sabes, ó meu Redentor, que a maior dor do meu coração é não ter uma vida devocional plena na Tua presença, Senhor, e tropeçar em tantas coisas nas quais eu deveria estar muito mais engajado, ó Pai. Eu confesso a Ti que eu tenho sentido cada vez mais fraca a minha fé por não ter um relacionamento profundo com o Senhor e, por consequência, meu estilo de vida, Senhor, tem sido distante do exemplo dado pelos apóstolos, os quais andaram na companhia bendita do Senhor. Confesso a Ti, Deus, que os meus pensamentos desviam da Tua palavra e as minhas atitudes desonram o Teu santo nome, ó Deus, e peço que perdoes, meu Pai, que o Senhor esteja perdoando também cada irmão que se encontra aqui nesta noite, Senhor, porque nós nascemos em pecado, ó Deus, e inclinado a guerrear contra o Senhor. Desejamos que o Senhor não existisse quando cometemos práticas e alojamos pensamentos impuros em nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor esteja aspergindo o sangue puro e carmesim do Teu Filho sobre as nossas almas e livrando-nos da influência desse pecado maldito que nos atrapalha de prosseguir nesta carreira que o Senhor mesmo nos propôs, ó Pai. Ele é um peso, Ele é a razão
da falta de vigor, é a razão de tristeza nos nossos corações, ó Deus. E assim eu oro a Ti, clamando como fizeste o Teu servo Davi, que o Senhor restitua-me, Senhor, que o Senhor restitua a cada um de nós a alegria da Tua salvação, ó Deus, e sustente-nos com o espírito voluntário, porquanto o pecado rouba a nossa alegria e as nossas forças, ó Deus. Que ele não continue triunfando nos nossos membros por causa dessa natureza maldita, terrena, da qual o Senhor prometeu um dia nos livrar pela vida maravilhosa do Teu Filho, Senhor. Exaltado seja Teu nome, Senhor, porque não nos trata segundo os nossos merecimentos, Senhor, segundo os nossos muitos tropeços, ó Deus, porque somos tendenciosos ao mal e à vergonha do pecado. Mas Te exaltamos, ó Deus, porque o sangue do Cordeiro nos purifica do opróbrio do pecado e da injustiça que reinava em nossa carne, Senhor. Que o Senhor, pois, venha reinar em nossos corações e nos dê vontade para fugir do pecado, Senhor. Porque Ele gera separação entre nós e o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Que o Senhor me ajude a parecer mais com Cristo. Que o Senhor transforme o meu coração e cure as doenças da minha alma, Senhor. É o que eu Te peço, escondido atrás da justiça do meu Redentor, que prometeu me tirar desse mundo cruel. Que o Senhor faça o Teu nome glorificado, Senhor, e nos perdoe. Assim oramos, assim agradecemos por Cristo Jesus. Amém. 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 Uma vez perdoados os nossos pecados, eu convido então aos irmãos que abram uma vez mais a Sagrada Escritura, e você que nos acompanha através das redes sociais também pode acompanhar a leitura no livro de Romanos, capítulo de número 10, dos versos de 9 até o verso de número 15. Nós faremos novamente uma leitura alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Romanos 10, do 9 ao 15, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre creu e crê, uma vez que o mesmo é o nome todo, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão aquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu quero convidá-los uma vez mais a que nós nos achegamos agora a Deus em uma oração de gratidão pela palavra de Deus. Essa palavra que chega até nós e que nos apresenta o Cristo, que é a razão da nossa salvação. E é assim que Paulo encerra, ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam a palavra de Deus, as boas novas da palavra de Deus. Esses somos eu e você. Cada um de nós é a palavra que as pessoas leem. Muitos que não têm acesso ou nunca leram a Bíblia, eles nos leem. Nós, como cristãos, então somos as Bíblias que o mundo lê. E através do nosso comportamento cristão, eles então buscam conhecer quem é aquele que nos transformou, para que muitos sejam transformados também. Então eu quero convidar o nosso presbítero Ailton, que nos eleve a Deus então em uma oração de gratidão pela palavra de Deus, e já colocando o nosso estudo de hoje na presença de Deus. Senhor, rendemos graças ao Senhor nesse dia, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Nós vamos aqui render graças ao teu santo nome por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra tem nos ensinado a cada dia como nós devemos andar, Senhor. E que nós devemos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Quando lemos a Tua palavra, que devemos ser praticantes também, ó Deus. Somos gratos, estamos aqui, queremos cada dia andar mais perto do Senhor, conforme a Tua palavra,
E esta noite nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos, Senhor. Abençoa cada irmão que deixou o conforto da sua casa e veio aqui para ouvir a tua palavra também, Senhor. Abençoa o nosso irmão Ademir, que está a palavra esta noite. Que tudo que ele falar, Senhor, possa fazer morada no nosso coração. Nós oramos ao Senhor pelo mérito de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos então começar o nosso estudo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. O meu objetivo nessa noite é tentar chegar até o verso de número 11, se Deus permitir. Mas, como nós temos irmãos aqui muito preciosos e que podem agregar muita coisa no estudo de hoje, talvez nós não consigamos, mas tentaremos. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versos de 1 a 11. Está escrito assim: Ora, tendo Jesus sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais mais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concordais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos recapitular, só para nós entendermos o contexto aqui que Pedro está falando. Pedro está aqui exortando quanto às dificuldades da perseguição e ao mesmo tempo encorajando os irmãos que estavam sendo perseguidos e dispersos por várias regiões. Ele vai falar isso no capítulo de número 1. Esses irmãos perseguidos estavam em diversas regiões da Ásia Menor. Eles estavam sendo perseguidos uma vez que o imperador de Roma impôs grande perseguição ao povo cristão, aqueles que eram chamados naquela época de os seguidores do caminho. Os cristãos, neste primeiro século, eram chamados de os seguidores do caminho. Nós sabemos que esse caminho é o Cristo, como ele mesmo se proclamou: caminho, verdade e vida. Então esses seguidores do caminho eram altamente perseguidos por Roma, a ponto de muitos deles servirem de iluminação noturna da cidade. Os cristãos eram presos, atados em postes, ateados fogo neles, então eles serviam de iluminação, de poste de iluminação. Devido a essa grande perseguição, muitos deles saíram de Jerusalém, saíram da sua cidade, da sua terra natal e foram se refugiar em outros lugares, vivendo como fugitivos, estrangeiros, como Pedro vai mencionar no capítulo de número 1. Mas essa palavra estrangeiros que ele vai usar não é apenas somente o estrangeiro de quem não está na sua terra, mas também se referindo a nós como cristãos que somos de um outro lugar. Nós somos de uma outra cidade, de um outro reino que não pertence a esse mundo. Nós somos do reino eterno, do reino que jamais tem fim. Os reinos aqui passam, os governos aqui passam. Nós estamos
às vésperas de uma eleição para prefeitos em todas as cidades do nosso Brasil. E daqui 4 anos esse prefeito talvez seja uma outra pessoa. Assim como o que está agora pode ser substituído, mas nós somos herdeiros de um reino que jamais terá fim. E é isso que Pedro vai colocar na sua carta a ponto de trazer aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, lutas terríveis, para que eles tenham também a esperança, uma esperança que não está firmada em coisas aqui da terra que se perdem, muitas delas que eles já haviam perdido. Muitos deles perderam suas casas, suas posses, seus bens, estavam longe dos familiares, aquelas pessoas que eram amadas por eles, muitos desses que eles nunca mais veriam em suas vidas. Mas Pedro quer incentivá-los, que apesar disso, apesar desses momentos difíceis, apesar da perseguição, eles poderiam ter então alegria, uma alegria que não está voltada nas coisas que nós possuímos aqui, mas a alegria que vem da uma esperança de um reino futuro que jamais será fim. E hoje nós chegamos então a esse capítulo de número 4, versos de 1 a 11, que está dividido em 2 partes. Na primeira parte, Pedro vai falar da morte para o pecado e da pureza de vida que o cristão deve ter, que vai dos versos de 1 a 6. E na segunda parte, os deveres dos crentes uns para com os outros, uma vez que o tempo do fim já estava próximo, já havia sido iniciado com a primeira vinda de Cristo e culminará com a segunda vinda de Cristo. Então, veremos os 3 primeiros versículos para nós iniciarmos. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. A primeira coisa que Pedro nos convida aqui, nessa que é uma carta universal, uma carta para todos os irmãos, uma carta universal, diferente dos escritos do apóstolo Paulo, que eram cartas endereçadas para as igrejas e para as pessoas específicas. Paulo escreve aos romanos, aos coríntios, aos efésios, gálatas, colossenses, tessalonicenses e também a pessoas como Timóteo, Tito e Filemão. A carta de Pedro é uma epístola universal. É aquilo que nós chamamos de epístola católica, ou seja, católica no sentido de universalidade. Pedro está escrevendo para várias pessoas, vários cristãos que estão em perseguição. A carta de Pedro é para todo aquele que está nesse momento de perseguição e que precisa desse alento no coração que vem do conhecimento de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Pedro nos convida aqui é declarar guerra ao pecado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Jesus Cristo, havendo sofrido aqui e morrido por nós, ele então nos livra dessa condenação do pecado. E Pedro faz aqui então nos convida a declarar guerra contra o pecado. A nós temos esse mesmo pensamento de viver uma vida separada do pecado, de viver uma vida agora, uma vez que eu conheço o sacrifício de Jesus que ele menciona aqui, uma vez que eu sei que Jesus Cristo sofreu tudo aquilo por mim, eu então sou chamado a essa convicção, a esse pensamento de abandonar o pecado e viver então em retidão. Nós sabemos que nós não conseguiríamos viver aqui na terra plenamente livres do pecado. Mas a ideia de Pedro é que nós estejamos sempre lutando e sempre clamando a Deus força para que nós resistamos às tentações e para que em eventuais quedas nós possamos, uma vez mais, ser colocados de pé por Deus. Essa é aquilo que Pedro nos chama a fazer. E a outra coisa que ele diz aqui é conhecer a vontade de Deus, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, esse tempo ainda que nós ainda temos para viver aqui, já não mais nós vivamos de acordo com as paixões dos homens.
já não é de acordo com aquilo que o nosso coração, que é corrupto, desesperadamente corrupto, como a Escritura diz, nós não vivamos mais com base nesses desejos, mas vivamos com base agora segundo a vontade de Deus. Vivamos, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o Cristo, conhecemos o seu sacrifício que nos capacita a vencer a nossa condição aqui neste mundo, a vencer o pecado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então agora Pedro também nos convida então a que nós vivamos então agora segundo os oráculos de Deus, segundo a vontade de Deus. E nós só podemos conhecer a vontade de Deus através da Escritura. É por isso que o solo da reforma começa com o solo da Escritura. Tudo começa a partir do conhecimento que eu tenho da Sagrada Escritura. E como nós estamos acompanhando e tendo nesses estudos na carta de Pedro, as instruções dele para cada área da vida daqueles cristãos são hoje para nós também extremamente úteis, como Paulo mesmo vai mencionar nos seus escritos, para o nosso ensino, para a nossa exortação, para nos conduzir realmente aquilo a que nós chamamos de equilíbrio. Somente Deus, somente a vontade de Deus em nós é que pode nos levar ao equilíbrio. Somente quando eu amo a Deus acima de todas as coisas é que eu encontro equilíbrio. Na minha vida familiar, que Pedro já nos falou aqui, na minha vida conjugal, que Pedro também nos falou aqui no capítulo de número 3, ele leva a gente a esse equilíbrio. O homem sabe o seu papel como alguém que cuida da sua esposa, a esposa reconhece o seu papel, uma vez que ela tem Deus no seu coração como aquela pessoa que ela mais ama, então agora ela entende o seu papel como auxiliador do seu marido. Pedro vai nos falar isso. E uma vez que eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu também amo o meu próximo. E Pedro vai falar isso a partir dos próximos versículos, também como nós procedemos uns com os outros. Então tudo começa com conhecer a vontade de Deus. E esse é o convite de Pedro aqui no verso de número 2. No verso de número 3, Pedro nos diz para nós não termos saudade do passado. Não termos saudade dos tempos em que nós vivíamos longe, fazendo simplesmente a nossa vontade. Olha só o que Pedro diz no verso de número 3, diz assim: porque basta o tempo decorrido. Já é muito além do suficiente vocês terem vivido boa parte da vida de vocês fazendo simplesmente aquilo que agradava o coração de vocês. Então Pedro começa com basta. Já chega de você viver a sua vida como você quer. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Veja que Pedro começa com defeitos morais, dissoluções e concupiscências. Logo a seguir ele fala desses desejos que são excessos humanos, né? Excessos humanos que são as borracheiras, orgias, bebedices e enfim a idolatria, que é justamente o que mais se existia naquela época, né? As concupiscências, as dissoluções, todo tipo de orgia, todo tipo de excesso era cometido pelo povo, né? Então, e além da idolatria. No verso de número 4, então ele diz: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Agora Pedro então nos fala que aquelas pessoas não crentes, não cristãos, estranhavam o comportamento daqueles que eram cristãos, porque eles não se envolviam com essas coisas. Então havia uma grande distinção entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia, assim como existe hoje. Apesar de que hoje, infelizmente, em muitas igrejas, né, a gente já não tem mais essa distanciação daquilo que é do mundo. Existe meio que uma amizade entre muitas denominações do mundo, infelizmente. Então nós somos gratos a Deus por ter o privilégio que Ele nos concede de estarmos, né, em uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus e que não
participa desses excessos que infelizmente tem adentrado a muitas igrejas. Então o testemunho dos cristãos, ele produzia uma estranheza e ao mesmo tempo um repúdio das outras pessoas. Talvez você já tenha vivido uma situação em que ser crente, em que você tem um posicionamento de que você não se envolve em bebedices, não se envolve em orgias, não se envolve em festas mundanas. Muitas pessoas talvez tenham se afastado de você, perdeu muitos amigos nesse caminho seu como cristãos. Você não é chamado mais para as confraternizações muitas vezes que ocorrem nos nossos trabalhos, né, na vida secular. Aquele seu amigo que era próximo já não te chama mais. E assim também ocorria com aqueles cristãos que estavam ali fazendo a diferença, sendo luz em meio às trevas, como Jesus convida a fazer em Mateus capítulo de número 5, sendo o sal da terra e a luz do mundo. A luz que Jesus menciona ali, aquela luz, o propósito dessas luzes que estão aqui hoje é tornar conhecido, ou que nós possamos enxergar uns aos outros. Esse é o propósito de nós como luz, não é nós trazemos para nós o reconhecimento, né? Não. O objetivo daquela luz não é que eu fique olhando para ela, muito pelo contrário, é que eu possa ver vocês. E quando a Bíblia nos convida para sermos luz, é para que a nossa luz leve as pessoas a conhecer Jesus, não atrair os pensamentos e os olhares para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou. E justamente por fazermos isso, é que existe essa estranheza nas pessoas com base naquilo que nós somos. Essa diferença que o cristão tem gera estranheza. E todos nós vivenciamos ímpios, né? Isso, né? Os ímpios terão de prestar contas, e isso que ele vai dizer no versículo número 5, os quais, aqueles que difamam os irmãos, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, que é esse mesmo Jesus que Pedro apresenta no versículo de número 1, aquele que sofreu na carne para a remissão dos nossos pecados. Esse é aquele a quem Deus deu o poder de julgar vivos e mortos. Agora, essas pessoas que difamam esses cristãos, que difamam até hoje, nós ainda vivenciamos isso, elas um dia hão de prestar contas diante desse rei que é rei de um reino que jamais terá fim. Elas estarão diante dele, né? E Pedro nos fala aqui, ele é competente para julgar aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. No verso de número 6, Pedro vai nos dizer o seguinte, talvez um versículo um pouco mais difícil deste capítulo, que é: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo os julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esses mortos aqui que Pedro está se referindo, são aqueles que estão mortos agora, mas eles ouviram a palavra enquanto estavam vivos, porque ele está em consonância com os versículos anteriores. No verso de número 5, ele nos diz que Jesus julga vivos e mortos. No verso de número 6, ele diz que o evangelho foi pregado a esses que morreram, aqueles que também foram perseguidos e que estavam mortos agora, mas que haviam aceitado o evangelho e viviam no Espírito segundo Deus agora, porque já haviam deixado essa terra, haviam escutado o evangelho de Jesus, muitos do próprio Cristo, né? Muitos do próprio Cristo já haviam morrido muitos deles através da perseguição, mas agora eles estavam vivendo no Espírito Santo, no Espírito segundo Deus. Então esses mortos aqui não é aquela questão de que existe uma segunda chance depois que você morre, como algumas denominações, né, acreditam que existe um lugar onde você vai e que depois disso você vai ter uma segunda chance. Não é assim que nós cremos, não é isso que a Escritura diz, até porque isso estaria em desacordo com a Escritura. Eu queria convidar você que abrisse rapidamente, só para a gente esclarecer bem essa parte, que abrisse comigo em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27. Só para nós esclarecermos essa questão de que não existe pregação para mortos, mas que esses mortos que Pedro está mencionando aqui foram aqueles que ouviram o evangelho enquanto estavam vivos.
Hebreus 9, 27. Os irmãos, quem achou pode ler para nós. E assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós morremos uma vez só. Depois que nós morremos, deixarmos essa terra aqui, não existe mais qualquer possibilidade de salvação. A salvação é uma possibilidade daqueles que estão vivos e dão ouvidos ao Evangelho. Aqueles a quem Deus chama a escutarem, a dar ouvidos à pregação da palavra de Deus. Então esses mortos aqui que Pedro faz menção são aqueles que morreram em Cristo, que ouviram o Evangelho, estão mortos agora enquanto Pedro está escrevendo aqui, mas que viviam no Espírito segundo Deus. Eles foram julgados aqui, quando Pedro menciona aqui, o Evangelho foi também pregado a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, aqueles homens que estavam condenando muitos cristãos a morrerem por aquilo que eles acreditavam, esses cristãos que estavam mortos agora estavam vivendo no Espírito segundo Deus. E a partir do verso de número 7, então, Pedro vai falar agora, vai mudar o discurso para a questão do fim. Uma coisa interessante dos escritos de Pedro em comparação com os de Paulo é que, como vocês podem perceber aqui, nos escritos de Paulo nós temos umas sessões bem longas teológicas e depois sessões longas também da explicação do que Paulo disse, ou da aplicação daquilo que ele disse anteriormente. No escrito de Pedro é um pouco diferente. Pedro dá a noção teológica, o tema daquilo que ele está falando, e no versículo seguinte ele já dá a aplicação, ele já diz, portanto ajam de tal forma, por conta disso que ele acabou de falar. E é isso que ele vai fazer aqui no verso número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, que já é a aplicação, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que o futuro já havia chegado, porque o fim de todas as coisas, todos os teólogos concordam com isso, todos os intérpretes bíblicos concordam que esse fim de todas as coisas é o fim desse mundo como nós conhecemos. O fim da trajetória que nós temos nessa terra, o fim da trajetória do homem aqui, que culmina com a segunda vinda de Cristo. E então as coisas serão restauradas a uma nova realidade para aqueles que estão então salvos em Cristo, que estão regenerados em Cristo, e a perdição daqueles que viveram a vida segundo eles mesmos, segundo suas próprias vontades. Então esse fim de todas as coisas começa quando Jesus vem e culmina com a segunda vinda. Começa na primeira e termina na segunda. Todos os teólogos concordam com isso. Existe uma discordância quanto a como vai ocorrer esses fatos, a ordem em que eles ocorrem, os tempos de cada um desses fatos, mas não existe discordância nenhuma quanto ao que nós já estamos vivendo, os tempos do fim. Começou há 2000 anos, você pode me perguntar, mas faz 2000 anos que Pedro falou essas coisas. Mas como o pastor Tom Washer fala muito em suas mensagens, ainda que Jesus demore mais 2000 anos a voltar, em menos de 100 você e eu estaremos diante dele. Então vivamos, talvez muitos amanhã, em todo mundo estarão diante de Deus. Muitos agora, daqui 10 minutos, vivendo suas vidas ou na fé, ou sem fé, estarão diante dele. Todos nós. Por isso que Pedro vai fazer essa exortação, para que nós, sabendo disso, vivamos como Cristo fosse voltar amanhã, com os olhos fitos nessa nossa esperança, essa tão gloriosa esperança de vida eterna com Jesus.
Vivamos como se Jesus Cristo fosse voltar amanhã, ou daqui 10 minutos. E então isso fortalecerá o nosso coração, nos dará ânimo para continuar, porque a nossa esperança está nessa promessa eterna que nos é concedida. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Este é um ponto importante que Pedro chama a atenção, porque Pedro está dizendo aqui para nós vivermos com discernimento, com uma mente saudável. Porque olha só o que ele diz: sede criteriosas e sóbrios a bem das vossas orações, ou seja, cuidem da vida de oração de vocês. Tenham uma vida de oração, de devocional com Deus. Sejam criteriosos. Aqui quer dizer uma pessoa que não age de qualquer maneira. A ideia de Pedro aqui é que os cristãos, sabendo que Jesus estava próximo, não abandonassem a sua vida, e vivessem de qualquer forma. Já que Jesus vai voltar em breve, então eu não vou mais mandar a minha filha para o colégio. São os excessos. Então eu não preciso mais cuidar das minhas coisas, não preciso mais trabalhar. Quando Pedro nos convida a viver uma vida criteriosa e sóbria, ele está dizendo para nós vivermos exatamente como a Bíblia nos ordena que nós vivamos. Não existe uma mudança aqui do comportamento cristão porque o fim está próximo. O cristão não muda o seu comportamento porque o fim está próximo. O fim está próximo, mas o cristão continua sendo cristão, ele continua dando exemplo de vida, ele continua tendo a sua vida de oração, ele continua servindo os irmãos, ele continua pregando a palavra até que Jesus venha. Independente se Jesus vai voltar, nós iremos a Ele antes disso. O que Pedro está falando aqui é para que nós evitemos muitas vezes algo que aconteceu em 1844, se não me engano, se não me falha a memória, com aquele grande desapontamento da história, onde um pastor batista, olhando para as profecias do livro de Daniel, calculou um dia para a volta de Jesus. Então aquelas pessoas viviam naquela expectativa do retorno de Jesus naquele tempo, e aquilo foi tão forte no coração daqueles irmãos, a ponto de que eles vendiam as suas coisas e davam aos pobres, seus bens deram aos pobres, não mandaram mais as crianças para a escola, deixaram a sua vida de lado, muitas coisas de lado, e nesse dia marcado eles colocaram roupas brancas, subiram no telhado das suas casas e aguardaram Jesus voltar. Jesus não voltando naquele dia, o coração dessas pessoas foi praticamente espedaçado, daquilo que foi chamado do grande desapontamento na história. Muitos cristãos abandonaram a fé naquele dia. Muitos cristãos se questionaram se a Bíblia era verdadeira, se Deus existia de fato, se havia um reino preparado. Então Pedro está aqui alertando a mim e a você que nós não vivamos porque Jesus está próximo a esses excessos. Não compartilhamos esses excessos, mas que vivamos uma vida saudável, uma vida sóbria, uma vida com entendimento. Lembra que o Paulo diz aos Coríntios, orarei no Espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei no Espírito, cantarei com entendimento. Que nós não abandonemos o entendimento. Em muitos lugares, a emoção toma conta e o entendimento vai embora. A noção de mente sóbria vai embora. Pedro está aqui nos convidando a que nós não abandonemos a sobriedade. Não sejamos nós dispenseiros de coisas vãs. E ele vai continuar dizendo, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Abrir o coração para os irmãos. Pedro está nos convidando, a mim e a você, a que nós, sabendo
da promessa que existe, sabendo desse reino que está próximo, nós abramos os nossos corações, nós sejamos mais acessíveis às pessoas, tenhamos mais amor para aqueles que estão conosco na mesma fé, e também ao compartilhar dessa esperança para aqueles que estão ainda vivendo a sua vida fora da fé em Cristo Jesus. Quando Pedro nos convida aqui a ter de amor intenso uns para com os outros, é para que nós amemos de fato as pessoas, a ponto de que nós não deixemos ou não guardemos só para nós essa promessa da vinda. O fim está próximo, então amem uns aos outros, continuem a proclamar, continuem a oração, continuem a proclamar que o reino está vindo, e compartilhem desse reino que está vindo para que mais pessoas sejam alcançadas. E também nos diz para nós sermos mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nos próximos dias nós teremos eleição para presbíteros e diáconos. Uma das indicações de Paulo, em 1 Timóteo, é que o presbítero deve ser hospitaleiro. O irmão aqui que não me convidou para o churrasco não vai ter meu voto. Estou brincando, irmãos. Mas essa hospitalidade que o cristão deve ter de receber. Naquele tempo em que Pedro fala, ele fala dessa questão que hoje nós não temos tanta dificuldade. Hoje nós conhecemos um irmão lá da Amazônia, nós temos acesso à conta dele do Facebook, do Instagram, e dá para nós termos uma noção do que aquela pessoa pensa, ou de quem aquela pessoa é. Além de podermos conversar através do telefone, WhatsApp, chamadas de vídeo. Então fica mais fácil de nós recebermos essa pessoa que nós nunca conhecemos pessoalmente, recebermos na nossa casa, porque nós temos uma noção de quem ela é. Mas naquela época não havia essa disponibilidade. De repente chegava alguém na sua casa, na casa de vocês que eram cristãos, que fossem cristãos na época, alguém que era cristão e estava sendo perseguido em algum lugar, pessoa que você nunca tinha visto. E é por isso que Pedro nos convida a nós acolhermos essas pessoas, a acolhermos aqueles que estavam em perseguição naquela época e que hoje procuram as nossas igrejas, muitas vezes porque o mundo os desapontou de tal forma, ou talvez na vida deles houve tantas situações em que eles estão buscando um refúgio, buscando uma palavra de consolo. Então essas pessoas vêm até as nossas igrejas e essa hospitalidade tem que estar aqui também quando as pessoas nos visitam em nossos templos. Quando chega uma pessoa nova na igreja, nós recebemos ela se sentir acolhida no nosso meio, se sentir parte da família, receber essa pessoa bem. Então esses são alguns dos deveres dos cristãos que Pedro vai nos apontar aqui. Verso de número 10, ele vai continuar falando sobre serviço agora, diaconia aqui no texto original. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui Pedro vai falar, então, que cada um de nós temos dons. Nem todos têm o dom de ensinar, o dom da pregação, mas todos nós temos dons. E o que Pedro está incentivando aqui é que nós usemos o dom que Deus nos deu para servir essas pessoas, para servir a igreja em si, os nossos irmãos na fé, servi-los com aquele dom que Deus nos deu, de modo que nós possamos nos abençoar mutuamente através daquilo que nos foi concedido por Deus. Porque Deus deu cada um de nós para as funções determinadas do seu corpo, e nenhuma é em si algo que vai ser superior ao outro. O dom de alguém que toca no ministério de louvor não é um dom superior ao irmão que me atende quando eu chego, muito pelo contrário. Ambos, tocar no ministério de louvor e receber alguém na porta, são conhecidos na Escritura como diaconia. É um serviço de diaconia. Servir aos irmãos com o meu dom da música, servir aos irmãos recebendo eles quando eles chegam na igreja, tudo isso provém do povo de Deus. Isso que Pedro está nos instruindo aqui quanto aos nossos deveres uns com os outros.
Nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Agora Pedro nos fala aqui, todas as nossas, aquilo que nós formos falar para as pessoas, seja uns com os outros, seja com aquelas pessoas que estão fora, não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Tudo que nós temos para falar, e existe uma frase, não vou lembrar de quem, se os irmãos lembrarem, por favor, me ajudem, que diz que o pregador não tem nada a dizer sem a palavra de Deus. Se alguém lembra quem citou essa frase, eu não me recordo agora, mas nós não temos nada a dizer como cristãos aquém da palavra de Deus. Se não está na Bíblia, nós não temos isso para dizer. Não temos coisas a dizer que não sejam respaldadas pela palavra de Deus. É isso que Pedro vai nos dizer. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Fale segundo aquilo que Deus prescreveu para você falar. Fale segundo a palavra de Deus. Se for falar ou pregar, aqui no caso, que seja só da Escritura. Que seja somente a Escritura. Nada fora da Escritura. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer, é para a glória de Deus. Nós não temos nada a fazer que não seja para a glória de Deus. Isso é um pensamento que deve nos nortear na nossa vida, tanto como cristãos, como igreja, quanto fora da igreja. E isso Pedro vem dizendo em todos os capítulos anteriores. Ele fala que a mulher, através do seu modo de agir, ela ganhará o seu marido se ele for incrédulo, ganhando ele sem palavras. Porque o modo do cristão agir, segundo a palavra de Deus, que é aquilo que nos norteia em como nós devemos viver, também ganha pessoas para Jesus. Também arrasta pessoas para dentro da igreja. Arrasta pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque nós vivemos para a glória de Deus. Isso se reflete na nossa vida, de modo que as pessoas veem a luz brilhando em mim e em você e querem conhecer a Jesus. Pedro vai falar isso no capítulo de número 3. Então, tudo que nós vamos fazer, toda decisão que nós vamos tomar, que tudo seja para a glória de Deus. Se eu for escolher uma faculdade para mim fazer, é pensar se essa faculdade que eu escolhi, em que eu vou poder ser útil para o reino, através daquilo que eu escolhi fazer. Se eu estou olhando simplesmente para a questão financeira como uma opção, mas se quando eu olho para o reino, várias outras opções aparecem. E é isso que Pedro está nos convidando a fazer. Que tudo que nós vamos fazer, seja falar ou servir, que seja para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Porque é através do sacrifício de Jesus que nós temos acesso a esse Deus. Se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós, como Pedro menciona no versículo 1 aqui, o pecado ainda dominaria. Nós estaríamos todos condenados. Então, como nós vivemos para esse reino futuro, como nós vivemos para esse Deus, como nós glorificamos esse Deus por meio de Jesus Cristo, toda a nossa vida é voltada para que as pessoas, então, glorifiquem a Deus. Amém? E nós chegamos, então, ao final destes versículos de 1 a 11. Se algum dos irmãos tiver algo a acrescentar àquilo que já foi dito, fique à vontade. Nós ainda temos alguns minutos. Não? Queria convidar você, então, para que ficasse de pé para nós orarmos. Vamos orar a Deus agradecendo por esse momento de
estudo da palavra dele, por ele ter nos concedido esse tamanho privilégio de nós podemos tanto falar da palavra dele, quanto ouvi-lo, quanto compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através da palavra dele. Convido você também que está em casa, nos assistindo do seu lar, a que feche seus olhos agora e nos acompanhe a Deus em uma oração a Deus, em agradecimento por esse momento, por esse tempo de estudo da sua palavra. Eu continuo incentivando você a buscar os estudos anteriores, dos capítulos anteriores dessa carta de Pedro, uma carta que vai fazer diferença na sua vida. Você pode achar na playlist Estudos Bíblicos do nosso canal no YouTube, da Igreja Presbiteriana de São Borja, e também na nossa página no Facebook. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nesse dia, para que nós pudéssemos aqui, Senhor, fazer exposição da Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Senhor, compreender aquilo que o Senhor deixou escrito com tanto amor para a Sua igreja, compreender as Suas orientações para nós como Teus filhos, como cristãos que somos, e como nós devemos proceder uma vez que Jesus Cristo morreu por nós. Uma vez que nós temos o conhecimento de que o Teu reino, Senhor, está prometido a cada um daqueles que são chamados pelo Senhor. E vivendo nessa esperança, nós podemos ter alegria muitas vezes em meio ao sofrimento, como esses irmãos estavam passando aqui, sofrimento e perseguição, mas estavam felizes, alegres, porque viviam na esperança e na iminência do Teu retorno, que nós sabemos que em breve virá Jesus e restaurará então, Senhor, este mundo para que nós possamos viver em completa união e em santidade para sempre junto do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esses irmãos que estão aqui acompanhando presencialmente o culto. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, que tem, Senhor, se disposto a sair dos seus lares. Muitos saíram dos seus trabalhos, Pai. Estão aqui ainda com as suas roupas do seu trabalho, mas vieram acompanhar o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado pela vida desses irmãos. Te agradeço também pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, seja em qual tempo for, através das redes sociais. Obrigado porque o Senhor tem, Senhor, nos dado essa ferramenta que tem sido útil para a proclamação do Teu reino. E que, Senhor, no coração deles venha o desejo de procurar aprender mais e ouvir os demais, Senhor, ensinamentos dessa série de mensagens que temos feito nas cartas de Pedro. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e leva-nos em segurança aos nossos lares. Abençoa cada família, tanto as famílias dos nossos irmãos aqui da igreja, como aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando através das redes sociais. Nós fazemos essa oração por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe você que nos acompanha através das redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Nossa.